Olá pessoal, tudo bem? Eu já agradeço a você que tem vindo aqui, se inscrito no canal e também me seguido no Instagram. O Imigrar veio com um desejo no meu coração de fazer com que você compreenda e descomplique a imigração na sua cabeça. Comece fazendo esse vídeo falando para você ir agora e se inscrever no nosso canal. Também ative o sininho, assim você não vai perder nenhuma novidade por aqui. Se você ainda não foi no nosso vídeo anterior, onde eu falo um pouco mais sobre a questão de processo de trabalho no meio da imigração, como funcionaria, eu não especifiquei todos os tipos de vistos que existem, obviamente, porque senão nós ficaríamos ali eternamente. Mas eu expus como que funciona todo esse processo. Assim, quando eu falar algumas terminologias, você já vai compreender. Lembrando também que, embora você não compreenda, sim, num primeiro momento, os meus próximos vídeos eu falarei de cada um deles individualmente. Como vocês sabem, meu nome é Amanda Brites, trabalho como paralígua de imigração nos Estados Unidos por mais de 7 anos, atualmente tenho estudado fazendo mestrado em lei nos Estados Unidos e serei uma futura advogada de imigração. É importante destacar que eu não ofereço nenhum tipo de consulta gratuita, somente um advogado de imigração poderá oferecer tais consultas. Portanto, deixo bem claro que a minha intenção é te informar. Como eu disse, eu trabalho em escritório de imigração nos Estados Unidos. Caso você tenha alguma dúvida ou deseja contratar o meu escritório, você será mais do que bem-vindo a me enviar uma mensagem e eu revisarei o seu processo. Então agora vamos começar a falar do famoso EB2NW. Gente, eu acho que essa é a maior das perguntas que eu tenho recebido no meu Instagram. E também de amigos, em rodas de amigos, sobre como que o EB2NW funciona, o que é isso. E a intenção desse vídeo é justamente te informar. Bom, de EB2NW, vamos destrinchar um pouco mais sobre como ele funciona e o que ele de fato é. EB vem de Employment Based, ou seja, é um processo que o seu teor, a sua essência é por meio trabalhista. O 2 vem de categoria número 2, ou seja, o mínimo que a pessoa precisa ter é um bacharel na área de sua intenção, na sua profissão, no caso. O 2 também significa que, dentre daqueles EBs que eu falei no meu primeiro vídeo, EB1, EB2, EB3, EB4, EB5, a sua categoria é especialmente para aqueles que possuem uma habilidade que é excepcional e que também possuem o que eles chamam de Advanced Degree, alguém que já tenha uma graduação avançada. Pegou a ideia? Então vamos continuar. O NW vem de National Interested Waiver. Se você viu o primeiro vídeo, você não vai ficar perdido aqui, mas eu vou explicar rapidamente, sucintamente, sobre o que eu quero dizer com esse NIW. Bom, para um processo americano, por meio de trabalho, para que você consiga passar por todos os trâmites, você primeiramente precisa daquela oferta de trabalho, você precisa de uma empresa americana que lhe ofereça essa oferta e você precisa se qualificar em um daqueles EBs que nós discutimos anteriormente. O que é legal no EB2NW é que este dispensa a oferta de trabalho. Este dispensa a companhia americana de te oferecer essa oferta e o mais importante, gente, dispensa com que nós façamos um processo chamado PERM, que é uma certificação permanente que nós enviamos para o Departamento de Trabalho para que possa aprovar a este imigrante, a esta companhia americana, aquela oferta de trabalho e então contratá-lo e oferecer a ele um green card e, portanto, residir permanentemente nos Estados Unidos. Bom, já que não precisamos fazer esse Labor Certification, esse PERM, né, o que eles chamam, essa certificação de trabalho, é importante porque só aí você já ganhou, digamos assim, um ano. Porque para começar e terminar esse PERM Application, essa certificação de trabalho permanente, isso leva praticamente um ano, do início ao fim. Então, aqueles que desejam ter o EB2NW já ficam aliviados porque não precisarão de uma oferta de trabalho de uma empresa americana. Só aí já te salvou um tempo, certo? Mas, como tudo na vida, não seria tão fácil assim conseguir esse tipo de visto.
Então, a minha intenção é te falar alguns dos requisitos. Não vou falar de uma forma extensa, mas eu quero fazer com que você compreenda a utilidade e a forma com que eles processam esse tipo de visto. Como eu disse, por ser um EB2, você precisa ter, no mínimo, alguma qualificação avançada, algum tipo de graduação, por exemplo, um PhD, um mestrado, ou, a imigração também aceita, aqueles que possuem um bacharelado e pelo menos 5 anos de experiência na sua área. E eu quero só fazer uma pausa aqui e te explicar o seguinte: quando eles dizem com relação a uma graduação de bacharel e 5 anos de experiência, para a imigração você precisa ter 5 anos e comprovar, tá, gente? 5 anos de experiência na área da sua profissão. E essas precisam ser progressivas. Não adianta, gente, fazer esses 5 anos de experiência e aí depois o bacharel. A imigração aceita e entende que para você ter uma equivalência de um advanced degree, né, que é essa formação avançada, para eles você somente se qualificaria se você, por exemplo, se formou em enfermagem. Os seus próximos 5 anos da data com que você se formou e graduou efetivamente na universidade, né, estrangeira ou nos Estados Unidos, para eles identificam que esses 5 anos eles precisam ocorrer logo após esta graduação. E assim, você não pode sair da sua área de trabalho. Eu não posso me formar em enfermagem e ter 5 anos de experiência como piloto. Então, assim, vocês precisam entender essa ideia. E eu gosto de descomplicar isso porque faz um sentido, entendeu? Então, se faz um sentido nesse viés de que você não tem essa graduação, certo? Você não tem um mestrado, não tem um PhD e você agora chegou no vídeo e está desanimado. Não, há esperança. Contanto que você tenha esse bacharel e 5 anos progressivos de experiência, você se qualificaria para esse tipo de EB2. Para a imigração, para que você tenha esse interesse nacional, que é o que o National Interested Waiver quer dizer, você precisa preencher alguns requisitos, ok? Existe uma lista quase que exaustiva, mas que não se prende somente a eles, onde a imigração diz que se você preencher pelo menos 3 desses requisitos, você se qualificaria nessa habilidade excepcional, caso você não tenha as graduações que eu me referi anteriormente. Dentre essas, nós temos, por exemplo, você tem como provar que você trabalhou na empresa ou trabalhou nessa sua profissão por mais de 10 anos? Você consegue provar isso por meio de cartas, de profissionais que trabalharam com você ou de empresas que te contrataram durante esse tempo? Você possui alguma filiação com algum tipo de agência ou algum tipo de sindicato, por exemplo, o Corém, o CRM e tantos outros? Eles também compreendem que se você obtiver qualquer tipo de prêmio, de alguma relação com que você teve nessa profissão que te tornou importante, eu costumo dizer assim, você escreveu um artigo, uma monografia, publicou em algum site, em algum livro, ou você tem alguma evidência de que você é um profissional habilitado e capacitado, então você tem chances. São mais ou menos 7 tipos de requerimentos que a imigração compreende e entende que este seria a sua habilidade excepcional e a forma como provar. Um advogado de imigração, ao ver a sua documentação, com toda certeza saberá dizer se você se qualifica ou não. Então não desanime se porventura você achar que não se qualifica nesses 3 que eu referi. Espere, contrate um advogado, pergunte e peça para que ele revise esses documentos que você providenciou e quem sabe você não tem a chance de ter um EB2NW. O EB2NW, ele tem ficado pendente por mais ou menos 10 meses. Depende da imigração se eles vão permitir ou não com que você faça um processo chamado Premium Processing. Nada mais é do que fazer com que o seu processo seja revisado de uma maneira mais rápida. Porém, a boa notícia que eu tenho para você, se você se qualifica em alguns desses requerimentos ou acha que tem uma chance, a boa notícia para você que é brasileiro, e eu também, é que uma vez que nós enviamos o formulário chamado I-140, para que nós possamos provar e enviar para a imigração esse pedido de que nos aceitem como trabalhadores imigrantes aqui nos Estados Unidos e por meio do NW, nós podemos fazer o que eles chamam de processo concorrente.
Esse processo concorrente nada mais é do que te fazer ser elegível para fazer o processamento do seu Green Card. Sim, eu sei, o I-140 ainda não é o seu Green Card. Esse nada mais é do que uma prova de relação contratual trabalhista. Como no NW não se há essa contratação, essa forma trabalhista de conseguir o seu emprego, você vai provar por meio dessa petição que você é um candidato excepcional na sua área de expertise. Uma vez que nós fazemos o processamento e o envio do seu formulário I-485, I-765 e I-131, você poderá conseguir a sua autorização, você poderá conseguir a sua autorização de trabalho e também a sua autorização de viagem. Então, se você tem um I-140 que está pendente por mais de 10 meses, as esperanças não acabaram. Você ainda poderá receber a sua autorização de trabalho e também a sua autorização de viagem. Assim você não fica tão preso a isso, certo? Outra coisa que eu gosto de destacar, gente, se você tem um status aqui nos Estados Unidos, e depois eu vou fazer um vídeo sobre essa diferença de status e de visto, porque essa é uma das maiores perguntas que eu recebo. Mas, fiquem atentos, se você está nos Estados Unidos atualmente e você tem a intenção e o interesse de fazer o EB2NW e porventura você se pega nessa pergunta que várias pessoas têm feito para mim, sobre será que eu preciso ficar com o meu status, por exemplo, de F1 ou de B2 ou qualquer outro de não imigração, enquanto o I-140 está pendente com a imigração? Olha, eu não vou te dizer qual que é o conselho legal com relação a isso. Eu vou te dizer o que eu e o meu escritório falamos para os nossos clientes. Nós preferimos com que vocês continuem com seu status de não imigração, porque se porventura a imigração entender que você não tem direito, você não ficou e não ficará ou será obrigado a sair do país. Você não terá ali 30 dias para poder se arrumar e ou ficar fora de status ou planejar outro tipo de visto para a sua situação. Eu sei que muitas pessoas sabem que a gente pode fazer a apelação. E a apelação, ela também vai ter um custo. Além do custo, vai ter a demora. E a apelação por si só não te promove um status nos Estados Unidos. Então, cabe ao seu advogado de imigração revisar o seu processo, o seu caso, e te falar e te informar se este é o melhor procedimento, se é permanecer com seu visto de não imigração até que você receba o seu green card, ou se você pode 100% confiar de que enquanto o seu processo está pendente, você não precisa permanecer no seu status legal no país. E esse processo concorrente que eu me referi, cabe a você que tem um status legal no país e quer fazer o Adjustment of Status, que é o ajuste do seu status, portanto, saindo do não imigração e imigrando para aquele que é permanente. Se você está fazendo os trâmites do processo EB2NW e reside e está atualmente fisicamente no Brasil, o processo será feito por via consular. E muitos têm me perguntado se a demora é maior ou menor, e a minha resposta é depende. Depende do consulado. Depois do Covid, os processos consulares estão levando muito mais tempo e até aqui nos Estados Unidos. O que nós víamos receber, por exemplo, um recibo, que é quando nós enviamos o processo para a imigração, eles emitem um recibo confirmando que possuem o processo e que estão revisando, esse às vezes está demorando quase 3 meses para poder chegar nas residências. Então varia muito e o advogado de imigração que está fazendo o seu processo, com toda certeza, com base na experiência nele ou nela, vai te avisar e vai te informar se isso é comum ou se não é comum. Outra coisa importante, gente, não fiquem ilegais. Não fiquem ilegais nos Estados Unidos. Vocês precisam compreender que se você ficar ilegal, as suas chances de conseguirem um EB2NW acabaram. Então, toda vez que eu encontro um brasileiro que eu sei que é difícil pagar, a escola de F1, que é o F1, de estudante, eu sei que é difícil ter essa vida imigratória e ter que passar por todos esses trâmites e não poder trabalhar e ter todo esse envolvimento que é tão difícil para uma família. Mas, gente, não fique ilegal.
Tentem achar formas e recursos para ficarem no país, ainda mais se você é um profissional qualificado. Embora você talvez não se qualifique no EB2NW, você certamente se qualificará em outro. Eu sei que esse vídeo foi um pouco mais curto do que aquele que nós falamos inicialmente sobre o processo, de trabalho imigratório aqui nos Estados Unidos, mas eu gostaria de te falar e te informar sobre o EB2NW, que é uma das maiores perguntas que eu tenho recebido, porque esse é o que mais tem tido um índice de aprovação. Eu já vi pilotos conseguirem, eu já vi enfermeiros, já vi médicos, já vi engenheiros, já vi fisioterapeutas, existem tantas outras formas e jeitos de conseguirem esse visto. Um advogado de imigração vai conseguir te ajudar. E se você tem dúvida, ou se você quer entender se você se qualificaria ou não, me mande uma mensagem no meu Instagram ou comente aqui no vídeo. Eu vou revisar, eu e minha equipe responderemos assim que pudermos. Vou ficando por aqui. Eu agradeço você que ficou do início ao fim do vídeo. Agradeço você que tem se inscrito e você também que tem me seguido nas plataformas digitais. Vocês me motivam a continuar no canal. Vocês me motivam ainda mais a compartilhar conhecimento que eu tanto lutei para adquirir. Obrigado mais uma vez a você que ficou até o final do vídeo. E não se esqueça, ative o sininho, curta, compartilha e envia para aquele amigo que você acha que se encaixa no EB2NW e peça ele para também me seguir e me mandar uma mensagem. Muito obrigada e até a próxima!